Menina, eu te amei quando você foi lá Você nesse gostou, motel. Fê? Eu amei. Você foi com a tua mãe, não foi? Fui, Você levei foi com a ela, tua mãe. menina. Eu amei. Eu dei essa história aqui. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Ele tava na Porsche dele, não? Não, ele tava com uma Audi azul. Uma Audi azul. Zero chamativa. Menino, você acredita que ele deixou? Porque no motel tem Ah, tem espera. garagem, né? Bia Michele também foi uma das integrantes do Balé do Faustão, onde participou do quadro Dança das Feras. Atualmente é um dos nomes fortes cogitados para participar do elenco de A Fazenda 15. Você iria mesmo? Pra fazenda? É. Não sei ainda, hein? Mas se você fosse convidada, você iria? Então, Fê, na verdade, assim, meu sonho sempre foi o Big Brother, né? Desde criança, assim. Não descartaria o convite, talvez. Mas pensaria, porque eu sei que talvez ir à Fazenda agora, assim, de cara, talvez tiraria a minha chance de um Big Brother, talvez. Então, pensaria 2 vezes. Não sei. Vamos aos fatos. Bia Michele, eu quero saber do MC Gui, então, ou seja, eu achei... Gente, eu amei, mas quando eu dei aquela nota, gente, quando eu comecei a ler aquela matéria, pra mim, juro, foi um orgasmo, assim. Porque eu achei tão audacioso, eu achei aquilo maravilhoso. Você entrar no motel com a tua mãe e pegar o cara literalmente com a boca na botija. Conta pra gente. Não, foi louco, né? Foi. Mas foi um relacionamento muito conturbado, né? Tanto que eu voltei com ele depois dele ter feito aquela papagaiada na fazenda comigo. Porque eu era, não sei, eu era cega de amor, não sei o que eu Você tinha. era louca Eu era, por ele. Era louca, né? Era dependência emocional, com muito amor, com família envolvida, com planos de vida, não sei. Então, acho que eu precisava ver pra crer, sabe? Então, na hora, quando eu vi que ele tava no motel, eu pensei, talvez ele volte aqui pra casa, que a gente já tava casado. Talvez ele volte aqui pra casa, ele vai dar uma desculpa bem feita e às vezes eu termine e tal, e depois de um tempo eu até volte. Então, eu preciso ver com os meus próprios olhos tudo que tá acontecendo no meu nariz. Pra você acordar. Pra eu acordar pra vida, você ter sabe? um clique e falar, não é isso mesmo que tá então, acontecendo. eu fui lá, não tinha ninguém melhor do que minha mãe, assim. Então eu falei, mãe, vamos comigo, por favor. Ela tava comigo na hora. Eu tava na casa dela, quando ele tava lá no motel. Era uma segunda-feira, 1h da tarde, você acredita? Que ele resolveu fazer isso. Melhor horário impossível, sabe? E aí eu fui, menina. Foi louco. É muita irresponsabilidade, né? E assim, eu nem quero colocar aqui relação tóxica, que eu tenho um saco desse tipo de discurso. Eu também. Eu não coloco Mas eu também acho isso. que assim, é a parceria, né? É de você ter aguentado, ter ficado lá do lado do cara, ter trabalhado com o benefício da dúvida do cara voltar, enfim e tal. E aí faz isso. Bom, mas e aí? Aí você chegou e você viu o carro. Eu vi. Não, gente, no motel você tem garagem, né? Dá pra esconder o carro, né? E o carro azul lá, escrachado, no meio da rua, assim, né? Dava pra ter escondido o carro na garagem do quarto que tem, mas não. Tava lá no meio do motel, assim, pra todo mundo que entrasse no motel ver. Azulão, né? Azulão, gente. Aquele azul bem claro que dava assim, que gritava realmente. Sim, eu acho que ele estava lá. jamais imaginaria que eu E aí entraria, eu lembro né? que você saiu do carro, foi lá e bateu no vidro, não foi? Ele não tinha te visto? Então, na verdade foi assim, eu entrei dentro do motel. Qual foi o motel? Foi o Lush, aquele bem luxuoso, sabe, de São Paulo. Não, esse motel, Gente. ele é bem chique, assim. Sei. Ele já te levou lá? Já. Ah, que Já. bom. E aí? Não, aí eu já fiquei puta, né? Já fiquei brava. Desculpa o Claro, vai lá. palavrão. Aham. Mas fiquei brava que eu falei, gente, vai levar a garota de programa. A garota de programa bem no motel bonitão, assim. Ele pegou uma garota de programa. Era garota de programa, menina. Pra melhorar a situação, era Ele garota. pegou uma garota de programa. Mas, gente, mas você é tão bonita, Bia. Ai, menina, não dá pra entender a cabeça do homem, né? Ele pensa com a cabeça de baixo, né? Não dá pra entender. Mas, enfim. Era a garota de programa, numa segunda-feira, 1h da tarde. Era um motel super luxuoso. E fui lá. Qual que era o assunto mesmo? Sem ser um motel. Não, porque daí você chegou, você bateu no vidro. Antes de bater no vidro, quando eu cheguei, ele ainda tava no quarto.
Só que eu não sabia qual quarto era, né? Eu quis entrar de qualquer jeito, né? Que minha mãe queria que a gente esperasse fora do motel. Só que eu falei, mãe, vamos entrar. Eu queria de qualquer jeito entrar. Então, a gente entrou, pediu um quarto, como se a gente fosse duas sapatonas. Coitada da minha mãe, né? Passar por essa situação. E a gente entrou como se a gente estivesse pedindo um quarto, assim. E aí a gente foi com o nosso carro, assim, dando um tour, assim, pelo motel, procurando o quarto dele, procurando algum resquício. E até que a gente achou o carro dele parado. E aí a gente falou, deve estar por aqui, assim, né? Deve estar em algum quarto. A gente parou o nosso carro do lado do carro dele. E aí eu comecei a ligar loucamente. Loucamente. E ele não atendia por nada, menino. E aí eu ligando tanto que uma hora eu até parei de dar atenção pro telefone, sabe? E aí uma hora eu vi uma janela, assim, bem em frente a mim. E tava tendo umas movimentações, assim. Só que, assim, essa janela era dos funcionários, tinha nada a ver com nada. Só que a gente tava procurando qualquer situação pra achar alguma coisa, né? E nessa hora, ele atendeu, só que ele deixou no mudo. E eu não vi que ele tinha atendido. E aí eu falei, mãe, eu acho que ele tá ali, que não sei o quê. E quando eu vi, ele tava ouvindo tudo. Aí quando eu vi, eu falei, você tá me ouvindo? Então acho que você sabe onde eu tô, né? Na hora ele desligou. E aí passou 5 minutos assim que ele desligou o telefone. Sai um carro bem bonitão assim mesmo. Com uma mulher, assim, eu já vi a mulher na hora bem bonitona também. E aí eu já sabia que era ela que tava com ele. Eu lembro, gente, do rosto até agora. Eu já sabia que era ela que tava com ele. E eu falei, mãe, é ela. Nunca vi na vida, nunca tinha visto nada. Acho que foi só a intuição mesmo. E aí eu falei, mãe, ele sabe que a gente já tá aqui. Ou ele deve estar escondido no carro dela. É bem coisa de homem, bem né? coisa. É bem coisa de homem. Onde você tá? Dentro da privada. Né? Tão preso. Não, bem coisa de homem. Aí eu falei, ou ele tá escondido nesse carro e ele vai tentar fugir, depois ele pega o carro dele. Então, assim, a gente precisa tentar sair desse motel. Vamos indo atrás com o carro. E foi isso que a gente fez. A gente saiu com o carro e foi indo em direção à saída do motel, atrás do carro dela. E aí ela foi na saída, assim, né? Que tem que pagar na saída do motel. E a gente foi atrás. Foi aí que eu olhei pro retrovisor. E tava o bonitão saindo, correndo, assim, pelo corredor do motel. Em direção ao carro dele. E aí foi na hora, assim, eu saí do carro, caí no chão. Não, foi cena de filme mesmo, sabe? Eu saí correndo, assim. E quando eu cheguei na frente do carro dele, que foi aquela cena que eu já peguei meu celular e comecei a filmar, porque na hora eu só pensei... Eu não queria expor, né? Eu só queria uma prova na hora. Eu só pensava assim, eu preciso de uma prova. E aí ele já tinha ligado e tudo mais, e tinha ligado o carro, e aí eu falei, ele vai, sei lá, ele vai tentar fugir, alguma coisa. Então eu parei na frente já e só queria bater no carro pra ele tentar sair do carro. Então eu falava, abre o carro e sai do carro. Abre o carro e sai do carro, porque... Eu falava, ele vai fugir. Se eu sair da frente do carro, ele vai fugir. Ele vai tentar fazer alguma coisa, esfriar a cabeça, mas não vai falar comigo. Então, foi o tempo da minha mãe chegar pra eu tentar me acalmar. Então, eu fiquei o tempo todo batendo no carro e esperando ele sair. E o povo saiu do motel inteiro pra assistir isso, foi né? cena de novela mesmo. O povo tudo olhando. Foi engraçado. Tá, e aí, ele saiu do carro? Não, ele não saiu do carro. A minha mãe chegou. A minha mãe, ela saiu do carro dela lá da frente, da saída. Aí eu dei o celular pra ela não conseguiu gravar nada. Tanto que a gravação é pouca, né? A gravação que foi exposta depois. Que até foi uma amiga minha que postou depois da situação toda ter sido exposta. Uhum. Que eu falei, pode postar. Que ela falou, eu posso postar isso aqui? Eu falei, pode postar. A loucura toda tá aí na internet? Pode postar, então. Foi a hora que quando minha mãe chegou, eu falei, fica aí na frente do carro. Que aí eu fui do lado do banco dele. E aí eu comecei a falar, brigar, não sei o quê. Não fiz muita coisa com ele, que na hora eu só queria xingar e tal. E ele continuou sentado, não fez nada. Não fez muita coisa, não. Ele só ficava, entra aqui, vamos conversar, me perdoa. Entra aqui, vamos conversar, me perdoa, pelo amor de Deus. Mas não fez muita coisa essa hora, não. Lá no motel, ele só pedia pra eu sentar do lado dele e sair de lá. Tava com vergonha, sabe? E qual foi a sua sensação nessa hora? Nessa hora, eu sentia muita raiva, assim, muito ódio dele. Eu só ficava, você tem noção do que você fez?
Eu só sentia, tipo... Eu só queria que ele não tivesse feito aquilo. Ao mesmo tempo que eu sentia raiva, eu sentia... Não era tristeza, era um sentimento, tipo uma dó da situação. Era uma dor, era uma dó, tipo... Que pena, né, que isso tá acontecendo. Não era isso que eu queria Pra relação de vocês. pô. Tipo, eu nunca quis, assim, né? Eu amava demais, eu gostava muito, assim, dele. Sempre fiz de tudo, assim, sempre pra salvar o casamento, pra salvar a relação em si. Então, pra mim, assim, sempre foi uma pena. E eu fiz de tudo pra que desse certo. Então, esse momento foi o meu basta, né? Porque na Fazenda ele fez tudo que fez, mas eu dei aquela segunda chance. Então, Você trabalhou com o benefício da dúvida, né? trabalhei. Trabalhei na desconfiança, mas eu trabalhei tentando salvar. Então, depois dessa última situação, eu falei, pô, eu fiz de tudo, sabe? Ao mesmo tempo que... E como que você sabia que ele estava naquele motel? Você recebeu alguma informação, não? Eu rastreava ele, né? Ah. Ao mesmo tempo que a gente gostava, a gente dá a segunda chance, a gente também se precaver, né? A gente Mas não é mas burro. você acha legal mesmo? Por que você não acha Acho que a gente... péssimo. Então. Eu acho péssimo, cara. É sobre isso mesmo que eu quero falar. Porque não é mais fácil a gente confiar? Não, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Assim, eu vou te falar. Hoje você faria isso de novo? Não, jamais. Eu jamais faria isso de novo. Eu acho que hoje... Eu aprendi muito com essa relação, de verdade. Eu acho que foi uma relação... Eu vejo hoje esse relacionamento como um relacionamento... Você fala com o Gui hoje? Não. Não quer falar mais. Não é nem que eu não queira. É uma pessoa que eu quero bem com bastante Distante. distância. Porque é até melhor, sabe? Pra mim, pra ele, pra todo mundo. A gente tem até um cachorro, assim, em comum. Tanto que o cachorro tá com ele, o cachorro mora comigo, tá com ele. E nem essa relação de, hoje vai ficar comigo e tudo mais, a gente tem uma relação de conversa. Pra você ter noção. Nem pra isso a gente tem. O cachorro, quando ele quer o cachorro, ele fala com a dona do pet shop que ele toma banho, que vai pra creche. A gente não tem nem essa relação. E é melhor assim, porque acho que a gente já passou por ter uma relação de amizade e não deu certo antes. A gente acabou tendo recaída, voltando. Então, vai... Que seja distante a nossa relação, sabe? Eu acho melhor. Cada um na sua. Cada um na sua. E, enfim, em relação a rastrear, a desconfiança estando junto. A pior coisa para um relacionamento é a desconfiança, né? E quando você é traída e você resolve voltar, é muito difícil confiar de novo, sabe? É muito difícil você ter paz. Eu não sei se alguém consegue ter paz, de verdade, porque eu não consegui, não. É muito difícil. E pra pessoa também... E a luta pra querer ser aceita é difícil, né? Nossa, é muito difícil, pô. Muito. Não, Não, imagina, você é uma mulher tão bonita. Você acha que você Obrigada, precisa filha. ficar se pedindo pra ser aceito, principalmente por MC Gui? Nossa, só por Deus, né? E você tá namorando? Não, eu tô solteiríssima, tô vivendo a minha vida, na verdade, assim, conhecendo pessoas, né? Sempre. Claro. Curtindo muito, como nunca. Solteira assim, sozinha nunca. Nunca. Não é? Jamais.